As 5 coisas que mais me chamaram a atenção no mundo da NFL nessa semana 7, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil. Tivemos várias graçolas, hein? Oh, hello, bola! Várias graçolas extremamente safadinhas e nada foi mais engraçado do que a vitória do Denver Broncos em cima do New York Giants nesse último domingo, em uma das viradas mais épicas da história da NFL. Times indo para os últimos 6 minutos de um jogo, vencendo por 18 pontos desde 1970. Agora tem 2 vitórias, 3.677 derrotas. Foi o segundo time desde 1970 a conseguir tal virada. Os Colts em 2003 contra o Tampa Bay Buccaneers também conseguiram, vencendo por 38-35 num jogo épico lá do Peyton Manning, lá no horário nobre, né? Foi uma coisa extremamente safadinha. 33 pontos no quarto período, segunda melhor marca de um ataque na história da NFL. Os Lions, em 2007, anotaram 34 contra o Chicago Bears. Bo Nix é o primeiro jogador a ter 2 passes para touchdown e 2 touchdowns terrestres num único quarto, na história da liga. Então deu tudo certo aí para Denver e tudo errado para o New York Giants, que sofreu a sua pior virada no quarto período, né? Tava vencendo por 18 desde 2010, né? Torcedor do New York Giants me xingando nesse momento, né? Paulo, gostava de você, agora eu te odeio. Lembra do Sean Jackson do Philadelphia Eagles com aquele punt retornado nos últimos segundos contra os Giants para dar uma vitória fantástica pro Philadelphia Eagles. Os Giants estavam vencendo aquele jogo por 19 pontos. Eu lembro o Tom Coughlin, né? O técnico do time falou pro punter chutar a bola para fora. O que ele fez? Ele chutou a bola, obviamente, no meio do campo. O Sean Jackson foi lá, retornou pro touchdown, ficou dançando perto da linha de gol e os Eagles conseguiram uma vitória pra lá de emocionante. Mas esse jogo, cara, Jackson Dart tava jogando bem, 283 jardas na partida, teve 3 touchdowns, teve 1 touchdown terrestre também, teve até bola que ele lançou nos braços de um jogador, ele não conseguiu agarrar, foi pros braços do outro que correu pra endzone, tava tudo dando certo pra Nova York até o quarto período. E eu acho que é mais uma vitória que demonstra a resiliência do Denver Broncos. Os 3 primeiros quartos foram medonhos pro ataque de Denver. Mas esse Bo Nix, ele tem estrela, e no quarto período a gente viu isso mais uma vez, a gente viu isso algumas semanas atrás contra o Philadelphia Eagles, a gente vê de novo aqui fora de casa, a gente vê de novo aqui contra o New York Giants, né? A defesa dos Giants estava pressionando o quarterback, estava jogando bem, e a defesa de Denver, que tem sido excepcional, não foi bem nessa partida, e mesmo assim o time foi lá e conseguiu buscar uma das vitórias mais improváveis da história da NFL. E o engraçado aqui é que Denver foi lá, conseguiu a virada, faltando poucos minutos, né? Reta final do jogo. E aí o Jackson Dart conseguiu conduzir uma campanha para colocar o seu time na frente, faltando menos do que 40 segundos. Então dava a impressão, e é engraçado, eu tava vendo o ponto extra, né, do Jude McNamee, eu tava vendo, ele já tinha errado um extra point, eu falei assim, quer ver que ele vai errar o extra point, vai ficar 32-30 para Nova York, depois Denver vai lá, vai chutar o field goal da vitória, e o cara errou o extra point, eu falei, oh, Denver vai vencer esse jogo. Denver vai vencer esse jogo. E aconteceu, né? Então, quer dizer, você tem 2 viradas épicas nos últimos 6 minutos. Parabéns, Denver, que jogaço, né? A NFL é uma coisa realmente maravilhosa, mas tem que acertar seus extra points, jovem. Ok, você tá na NFL, Jude McAdamy, terrível, né, pra equipe dos Giants. E uma chance desperdiçada aí por Nova York, né? Infelizmente não deu certo. Ok, número 2. A gente vai ficar na divisão leste da NFC, já que a gente falou do New York Giants. Vamos falar das duplas safadas de wide receivers aqui nessa divisão. Porque vocês viram o que o Devonta Smith e o A.J. Brown fizeram contra o Minnesota Vikings? Não, então eu vou te falar. O A.J. Brown tava com uma média de menos do que 46 jardas por partida. Ele foi lá e teve 121 jardas e 2 touchdowns. E touchdowns longos.
com o Jalen Hurts soltando a bola, ele teve rating perfeito, ele teve a melhor marca dele, 326 jardas, desde 2022. O Devonta Smith teve a melhor marca da carreira, com 183 jardas, é a melhor marca de um jogador dos Eagles desde 2014, quando o Jeremy Maclin teve um jogo de 187 jardas contra o Arizona Cardinals. Então, tudo clicando. E é muito interessante porque foi fora de casa, contra uma excelente defesa, e teve um estrago bom no segundo tempo dessa partida. Philadelphia não estava conseguindo jogadas dinâmicas, especialmente no jogo aéreo, especialmente não, do jogo terrestre não tá fazendo nada, né? E não estava fazendo nada no segundo tempo dos jogos, pior ataque da liga. E é aí que a gente vê o coração do campeão e a resposta contundente de um campeão. Exatamente o que a gente queria ver. Então, Jalen Hurts, excepcional, achou seus recebedores que estavam insatisfeitos, não estavam recebendo a bola, e o Philadelphia Eagles foi lá e conseguiu uma vitória maravilhosa. O A.J. Brown tinha 2 recepções em bolas que viajaram pelo menos 20 jardas até o jogo desse domingo. 3 bolas na direção dele, 3 passes completados, obviamente em lances de pelo menos 20 jardas, uma coisa linda de ver. E aí, outro time, Dallas Cowboys. Eu tô ficando empolgado com os Cowboys, cara. Depois dessa vitória aí contra os Commanders, a performance defensiva foi bem melhor, mas o Dak Prescott, o Dak Prescott, tá uma coisa realmente espetacular, né? 16 touchdowns, segunda melhor marca da liga, 3 interceptações, mas eu quero falar de CeeDee Lamb e George Pickens, porque o CeeDee Lamb tava jogando muito bem, jogou bem nos 2 primeiros jogos da temporada, no terceiro jogo foi lá, se machucou, e aí George Pickens, né, teve a sua chance. E como ele foi excepcional na ausência do CeeDee Lamb, talvez o melhor wide receiver da liga, da semana 3 até a semana 6, talvez, né, produzindo em altíssimo nível. E aí nessa partida, CeeDee Lamb foi lá e teve mais do que 100 jardas no primeiro tempo, terminou o jogo com 110, o Pickens teve 82 jardas e induziu também uma interferência de 37 jardas na primeira campanha, que resultou num touchdown aí dos Cowboys. Então, eu vejo esse time de Dallas e todo mundo tá jogando bem ofensivamente, né? O Ferguson e o Pickens, número 2 na NFL em touchdowns recebidos. Javonte Williams é um running back top 5 na liga esse ano, tá? E aí você tem agora a volta do CeeDee Lamb, que é um dos melhores recebedores da liga, e o Dak Prescott, se continuar assim, vai brigar pelo prêmio de MVP, tá? Dallas teve o seu terceiro jogo de pelo menos 40 pontos. Mas esse quinteto aí dos Cowboys, eu acho que pode ser o melhor ataque de Dallas na era Dak Prescott. A gente já viu vários ataques fantásticos, mas eu acho que tem o potencial com o Pickens e o CeeDee Lamb, e esse último jogo foi sensacional, uma vitória pra lá de expressiva em cima do Washington Commanders por 44-22. Meu terceiro destaque, muito engraçadinho você também, né, Christian McCaffrey? Mas você sabia que o Bijan Robinson, né, ia pegar aquele aviãozinho de Atlanta, ia pousar lá em São Francisco, depois pegar o ônibus pra Santa Clara? Não sei, talvez tenha, não sei se tem aeroporto em Santa Clara, mas enfim, Bijan Robinson, que teve aquele jogo excepcional contra o Buffalo Bills, running back do Atlanta Falcons na última rodada, C-Mac, queria mostrar pro mundo que ele também é bom, que ele ainda é um dos melhores running backs da liga nesse confronto direto contra o Bijan Robinson. E o C-Mac foi lá e teve simplesmente 201 jardas de scrimmage. Excepcional contra a melhor defesa em jardas cedidas na NFL. Que jogaço do Christian McCaffrey, é o 4º jogo dele de pelo menos 200 jardas de scrimmage, o primeiro vestindo as cores dos 49ers, né? Primeiro desde 2019, quando ele ainda jogava no Carolina Panthers, responsável por 62% das jardas dos Niners
nesse jogo contra Atlanta, que representa o maior percentual de qualquer jogador nessa temporada na NFL. Enfim, foi uma coisa realmente maravilhosa e é o 9º jogo da carreira com pelo menos 100 terrestres e 50 recebidas, que é a terceira melhor marca da história da NFL. Ficando apenas atrás de Walter Payton, que teve 10, e de Marshall Faulk, que teve 15 em sua carreira na NFL. Então eu gostei muito do C-Mac, eu gostei da energia do San Francisco 49ers. A volta do George Kittle foi essencial para o jogo terrestre. Eu sei que ele não teve nenhuma recepção, mas o trabalho que ele fez nas trincheiras, abrindo espaços para o C-Mac, precisa ser enfatizado aqui, porque foi um trabalho muito importante. E aí, do outro lado, né, também, parabéns para a defesa dos Niners, sem o Nick Bosa, a gente já sabe, já faz um tempo, e sem o Fred Warner, que se machucou na semana passada, teve uma performance maravilhosa aí contra os Falcons, cedendo apenas 10 pontos. O Bijan Robinson teve 92 jardas, anotou um touchdown, até que ele, né, teve alguns bons momentos, mas São Francisco venceu o jogo por 20-10. Mas parabéns, Christian McCaffrey, seu engraçadinho, foi excepcional. E essa divisão oeste da NFC também, eu vou te falar uma coisa, hein? É a melhor divisão da NFL. E essa batalha entre Niners, Seattle, Rams, vai ser espetacular. Vocês viram o que os Rams fizeram lá com o Seattle Seahawks lá em Londres, com o Jacksonville Jaguars lá em Londres? 35-7, sacaram o quarterback 7 vezes, ninguém tem mais passes para touchdown que Matthew Stafford nessa temporada. E a defesa do Seattle, nessa vitória no Monday Night Football contra Houston, também foi impressionante. Seattle lidera a NFL em jardas terrestres cedidas por jogo e em pressões, tá? Tá empatado em pressões com o Denver Broncos. Pressionaram o quarterback 20 vezes nesse último jogo. Então, é engraçado que Seattle cometeu 4 turnovers e mesmo assim venceu, e venceu com uma certa facilidade, né? Então, é impressionante como o Seattle tá jogando bem defensivamente. E essa divisão, uau, tá pegando fogo. E eu tô muito ansioso para ver o que acontece aí no último mês da temporada com essas 3 equipes. E a Arizona também, de vez em quando, aí comandando uns jovens, hein? Quase venceu o Indianapolis Colts na semana passada, quase venceu a juventude do Green Bay Packers aí nessa última rodada, né? Então, Arizona, eu sei que tá perdendo tudo, mas também pode incomodar alguém aí nessa divisão. Meu quarto destaque. Ai, por falar em divisão oeste, vamos para a Conferência Americana. Vocês viram o jeito que o Kansas City Chiefs amassou os Raiders? Eu não sei se eu já vi algo parecido, já vi algo, eu já vi 62-7, né, etc. Mas fala sério, cara, 31-0 com gostinho de 52-0. O Kansas City Chiefs nem lançou uma bola no quarto período, tá? Teve 13 jogadas, 25 jardas, mais jardas que os Raiders no quarto período. Né, o Patrick Mahomes estava no banco, eles se recusaram a lançar um passe, porque o domínio era tão amplo que o Andy Reid falou assim, cara, vamos tirar o pé aqui que o negócio tá ficando feio. 30 first downs para Kansas City, 3 para os Raiders. Os Raiders tiveram 30 jogadas no ataque. 30 first downs para Kansas City, 30 jogadas no ataque. É impressionante. É a segunda vez que a gente vê um time com mais first downs, ou mesmo o número de first downs, que o outro time teve jogadas. Uma coisa insana. Nunca vi 3 first downs num jogo da NFL. Mas aconteceu, né? 434 jardas a 95 foi a vantagem aí de Kansas City. E é engraçado que o Rashee Rice voltou, foi o primeiro jogo, ele perdeu 19 jogos seguidos, né? 13 na temporada passada por causa de lesão, 6 ele foi suspenso aí dos 6 primeiros jogos dessa temporada, mas foi a primeira vez que a gente viu Xavier Worthy, Rashee Rice e Hollywood Brown em campo ao mesmo tempo, tá? Então, eu tenho a sensação que o Kansas City Chiefs vai realmente deslanchar.
vai realmente deslanchar. A defesa, cedendo 3 first downs, obviamente foi a melhor marca da história da franquia, cedendo 95 jardas, que foi a melhor marca desde 1997, quando eles cederam 93 jardas para quem? Para os Raiders também. Então, os Raiders, pelo amor de Deus. A Kansas City tá protegendo a bola, tá forçando turnovers, e agora você tem um dinamismo aí com o Rashee Rice, que teve 2 touchdowns, Xavier Worthy, Hollywood Brown, você tem muita velocidade, e ainda você tem o Travis Kelce. Então, sinceramente, o mais empolgado que eu estou... A última vez que eu estive tão empolgado com o ataque do Kansas City foi lá em 2021, quando ainda tinha o Tyreek Hill. E eu sei que o Patrick Mahomes foi excepcional em 2022, venceu o prêmio de MVP, o time ganhou o Super Bowl e teve um dos melhores ataques da liga. Eu entendo. Mas eu tô sentindo o Patrick Mahomes jogando bem demais ultimamente. O negócio tá cada vez mais azeitado, né? E o time tá só 4-3. Não fique surpreso se daqui 6 semanas esse time fica, 6 rodadas, o time ficar 8-3, 9-3, tá? 9-3, 10-3, né? Até porque eu não sei quando que tem a folga aí do Kansas City Chiefs, ok? Mas enfim, Kansas City tá brilhando e esse jogo contra os Raiders foi realmente impressionante. 30 jogadas para um time, 30 first downs pro outro, 339 jardas a mais que o oponente, né? A última vez que Kansas City teve tantas jardas a mais que o oponente foi em 2005. Meu Deus do céu, que lavada. E meu último destaque, destaque vai para a secundária do Detroit Lions. Eu não lembro a última vez que eu vi um time entrar em campo sem a sua secundária titular inteira e ainda com reservas machucados e jogar do jeito que os Lions jogaram nessa partida. Eles enfrentaram um time que era o 6º melhor da NFL pontuando, 27,5 pontos por jogo. O Baker Mayfield estava jogando bem demais. Para mim, era o líder para o prêmio de MVP, por tudo que ele mostrou nas primeiras 6 rodadas. E aí você joga sem o Terrion Arnold, DJ Reed, né, 2 corners. Você joga sem o Kirby Joseph e o Brian Bradge, seus 2 safeties. Você joga sem o Avante Maddox, que é um jogador importante também. E você vai lá e cede 9 pontos. Baker Mayfield, 1 de 13 em bolas que viajaram pelo menos 15 jardas, 8% o aproveitamento dele, que foi o pior da carreira, em jogos que ele lançou pelo menos 5 bolas, que viajaram 15. Então, 18 pressões em cima do quarterback também. Achei que o front 7 do Detroit foi excepcional. Mas Trey Flowers, Arthur Maulet, Nick Whiteside, Rock Ya-Sin, Thomas Harper, Eric Hallett, jogadores que não estavam contribuindo muito. O Rock Ya-Sin até que estava jogando um pouquinho mais. Mas, cara, esses caras estavam jogando pouquíssimos snaps, quase nem entravam em campo, e foram lá e tiveram talvez a performance mais dominante da secundária dos Lions nessa temporada. Isso pra mim é totalmente chocante, é uma das coisas mais chocantes aqui dessa temporada, que mostra muito sobre a comissão técnica de Detroit. E os grandes times, a gente via isso com New England. Perde X jogador, perdeu até o Tom Brady lá em 2008, terminou 11-5, né, com o Matt Castle. Perde jogadores importantes e dá a volta por cima. Por quê? Porque tem uma estrutura, tem uma comissão técnica, e o Detroit tem justamente isso. Eles sabem extrair o melhor de seus jogadores, né? Você passa perfeitamente o plano de jogo, exatamente o que você espera desses atletas, e eles vão lá e eles executam. Quando você confunde o jogador, aí você não está fazendo o seu trabalho. E muitos treinadores fazem isso. Então, parabéns para comissão técnica aí do Detroit Lions. Forçaram 2 turnovers. Tampa cometeu apenas 2 nos 6 primeiros jogos da temporada. Tampa era um time muito, muito quente.
Uma pena, né? A gente viu o Mike Evans se machucar, quebrou a clavícula, provavelmente vai perder o restante da temporada, talvez volte pra reta final. Mas muito feio, né? O que aconteceu, o Tampa tava bem baleado também, mas eles estavam produzindo em alto nível sem o Mike Evans, com vários jogadores baleados, tá? Então, que vitória dos Lions. E um destaque também aqui pro Jahmyr Gibbs, 218 jardas de scrimmage, melhor marca de um jogador dos Lions desde 2013, né? Aquela corrida lá de mais de 70 jardas, ele chegou a 36, perto de 36 quilômetros por hora. A velocidade desse cara é realmente impressionante. E uma menção honrosa aqui também, já que a gente falou de running backs aqui, de Jahmyr Gibbs, que tal o Jonathan Taylor do Indianapolis Colts, terceiro jogo da temporada com pelo menos 3 touchdowns? Isso é uma coisa impressionante, ele já tem 11 touchdowns na temporada. Indianapolis está 6-1, é a melhor campanha dos Colts desde 2009. Daniel Jones jogando bem, a defesa dos Colts foi excepcional contra o jogo terrestre, amassaram os Chargers. Colts, Chiefs, os dois melhores times da AFC nesse momento? Talvez, viu? Talvez, tá lindo de ver o Indianapolis Colts. Ok, my dears, um grande abraço a todos vocês. Top 5, com gostinho meio de top 6, 7 aqui hoje nesse vídeo, né? Falamos em breve aqui na NFL Brasil. Semana 7 da NFL realmente deu o que falar, foi bem divertido. Tchau!